Sejam bem-vindos ao Baião de 2 Bits, episódio 66, né? Numa sexta-feira 13. Né? Eu sou o Jeff e estou aqui com o meu amigo Michael. Fala aí, Jeff, beleza? Pronto para arrepiar nesse episódio final de temporada? Pois é, rapaz, olha, eu vou te falar, viu? Foi semaninhas season finale, né, rapaz? Correria, fim de ano, mas chegamos, né? Final de ano aí, rapaz, mais um ano que voou. Graças a Deus, chegamos, né? Entre mortos e feridos, salvaram-se todos. Todo mundo vivo. Cara, e aquela história, né? A gente aprende muita coisa, né, cara? Assim, é o que eu costumo dizer muito. A gente, às vezes, reclama, mas, poxa, também, né, cara? A gente tem que ser grato por muita coisa, né? E Com também, certeza. né? Verdade. É uma coisa que a gente, às vezes, esquece, né? Assim, tem uma coisa que o meu pai fala, que é interessante, ele fala assim, olha, é melhor você correr no trabalho que correr atrás dele. Boa, verdade. Sábio. É tipo sábio. Isso. Tu sabe, exatamente isso. Eu concordo totalmente com ele. E então, vamos lá, né? Vamos lá. Hoje o episódio tem muita coisa. Tem sal doce de calabresa, né? Chocolate com banana, enfim. Temos muitas coisas aí. Então, vamos lá. E no finalzinho... No finalzinho a gente comenta o Game Awards, né, assim. Para aqueles desbravadores aí do episódio chegarem lá no final inteiros, quiserem saber nossa opinião. Eu acho que vale o registro rápido para não deixar alguns com sono. Enfim, vamos lá. Então, vamos pro Prepara do Baião, o momento em que misturamos os ingredientes selecionados para o episódio servindo para os ouvintes. Então, vamos começar, né? Assim, Michael, e aí? Noite de gala, fomos, né, ver qual é a nova do Ridley Scott, né? E aí, o que você achou? Tá lá o inglês Gagá, rapaz, já começa logo polemizando o episódio, né? Tipo assim, o jurídico falou pra gente refrasear isso aí. Aquele grande diretor que às vezes tem pesado um pouco a mão, Ridley Scott. Experiente, né? Que está aí desde a década de 70 aí nos agraciando com seu talento. Cara, então, esse filme é complicado, né? Porque quem imaginou que a gente fosse ter uma continuação do Gladiador, né? É verdade. Filme considerado assim, um filme considerado completo, né? Que não deixou praticamente nenhuma ponta solta. Considerado aí um épico, clássico moderno, né? Menos para os historiadores, é lógico. Nossa, é verdade. Galera treme, né? Mas eu vou te falar, olha, na minha opinião, é uma continuação que consegue ser muito melhor do que o esperado, por conta disso tudo que eu falei, né? Porque os caras não tinham muito de onde tirar, então o que eles fizeram? Eles usaram a mesma fórmula do primeiro, basicamente é quase um remake, né? Não é exagero falar isso não, é um pouco. Muita coisa se repete ali, eles não trazem tanta profundidade, né? E assim, pesa a mão nas referências. Em alguns momentos você fala assim, tá, vamos lá, mostra alguma coisa aí relacionada ao filme novo, né? É verdade. Mas consegue criar uma história que vai entreter, né? Tem muita cena boa de ação, tem alguns momentos épicos aí, né? Que foram elevados pela ótima atuação do elenco. E por falar nisso aí, a gente tem um destaque, né, pro Pedro Pascal, para variar, que é o novo Bombril de Hollywood. É verdade. O cara tá em todas, não só em Hollywood, como em séries, né? O cara tá geral aí. É verdade. E pro veterano, né, ainda esbanjando o carisma aí, o Denzel Washington, que tá muito bem no filme, na minha opinião, assim, eu achei muito bacana o papel dele, apesar de no final ali, eu achei que eles forçaram, assim, um pouco demais em relação ao papel o personagem dele. Foi desnecessário. E eu também, assim, talvez polêmica a minha visão, mas eu gostei do Paul Mescal como o novo gladiador. Ele se entrega bastante, né? Mas o que falta nele é a gravidade, né, do Russell Crowe. Ele não tem
aquele poder de tomar a tela, não só fisicamente, mas com talento e carisma, né? Que era o que o Russell Crowe também tinha de diferencial, porque ele tinha aquela presença física, mas muito talento por trás e carisma. Então, isso aí o Paul Mescal fica devendo, mas fisicamente, na entrega ao papel, é admirável, assim, o que ele faz, né? E eu não sei nem se vale a pena, assim, a gente entrar muito nos detalhes da trama, porque, como eu falei, assim, o filme é quase uma recontagem do original, né? Só que agora com o filho, né, do papel lá do cara do Russell Crowe, né? E ele basicamente precisa virar um gladiador e acaba se envolvendo em tramas políticas aí, enquanto, né, reencontra pessoas aí importantes do seu passado lá em Roma. E no final, né, acaba se envolvendo numa trama política para briga de poder, aí já pegando quase, né, o final do Império Romano ali, né, mas tem nenhum apego à história, à veracidade. Tem algumas coisas bem interessantes lá nas cenas de batalha, por exemplo, a questão da inundação, né, do Coliseu, que historicamente já foi comprovado que de fato eles inundavam o Coliseu para algumas batalhas, aí o cara dá aquela assim, elevada no nível do épico, né? Bota lá batalhas de barco e tal, com direito a tubarão. Então, assim, dá. Mas, assim, que fica massa na tela? Pô, ficou legal. Um momento bem épico do filme. Então, assim, filme divertido. Não vai esperando um filme melhor que o primeiro, muito pelo contrário. Precisaria existir? Não. Continua, ao meu ver, não precisando existir, mas vai divertir, e considerando, né, blockbusters outros que a gente teve recentemente aí, eu vou te falar que esse até saiu melhor, principalmente em termos do nosso amiguinho Ridley Scott, né? Fazia tempo que ele não acertava a mão, assim, em alguma coisa, assim, longe do auge dele, longe mesmo, mas pelo menos não foi aquela coisa assim... Vergonha alheia, e esse teve uma bilheteria melhor, né, uma recepção melhor, então fica aí a dica, né, e uma experiência que eu vou te falar, vale pro cinema, pela questão épica das batalhas, né, se possível pegar ainda no cinema, se não, né, esperar aí chegar em casa para assistir com aquela pipoquinha no sofá. Porque realmente a gente anda vivendo uma entre-safra, né, assim, eu acho que tem muita coisa que... Assim, depende do perfil, né? Às vezes, por exemplo, poxa, eu queria já ver os filmes do Oscar. Vai ter que esperar. Só em janeiro, fevereiro, mais ou menos, né? Verdade. Então a gente tá meio carente mesmo, concordo totalmente. E realmente eu também fui surpreendido, cara. Porque eu esperava algo bem abaixo, né? A expectativa era a pior possível, né? Depois daquela bomba do Napoleão, pelo amor de Deus, né? Realmente me surpreendeu, né? E agora a gente vai fazer um pulo. Opa! Um pulo assim temporal, né? Com um novo livro aí do o Val Harari, né? No Nexus. Polêmico, Nexus. Polêmico. É um filme. Um livro polêmico. Ele é engraçado porque ele meio que. Acho que ele evolui um pouco mais algumas discussões do Homo Deus, né? Que é o outro livro dele. E aí o curioso é que eu comecei assim, bem assim, acho que é o segundo capítulo. Eu sempre vejo que ele tem algum problema com religião, mas enfim, né? E aí lá vamos nós, né? E aí, só que no início eu falei assim, alguns argumentos ele realmente se repete um pouco, mas eu falei assim, tá, vamos dar um... E aí, de repente, ele começou a juntar. E começou a fazer coerência do que ele estava falando, né? E do que fala o livro, né? Bom, o título, né? Uma breve história das redes de informação da Idade da Pedra à inteligência artificial. Mas basicamente seria sistemas de informação na história, entendeu? Basicamente é isso. E ele começa falando sobre religião, inclusive a Bíblia, entendeu? Como um agrupamento de informações. Né? E dali, e regras, né? E dali
e todos os problemas que são bem comuns no sistema de informação. Por exemplo, os judeus tinham um problema que era o seguinte: poxa, como a gente vai garantir que o documento sagrado não vai ser mudado por um maluquinho num lugar distante, entendeu? Aí ele explica como é que é o processo e tudo e tal. Então, essa parte foi bem interessante. Aí ele vai passando ao longo da história, né? E, cara, tem horas que eu realmente falei assim, caramba, eu nunca parei para pensar. Então, é um livro que ele vai além das humanas, né? E ele é particularmente interessante para quem é de exatas, porque ele bate muito na tecla e realmente isso aí é uma falácia que é muito repetida pra gente, né? De que, poxa, se eu tiver mais informação, ele é um sistema mais poderoso. Aí existe toda uma polêmica sobre o que é poder, né? Mas definitivamente uma coisa que vende pra gente é que através de mais informação você chega à verdade. E não, né? E você prolongando mais ainda, você com certeza não vai chegar a essa questão de um sistema sábio, entendeu? São três coisas bem diferentes, né? E como a gente está acreditando nisso e como isso pode virar um problema sério daqui a um tempo, entendeu? Então, eu diria que, cara, um livro me surpreendeu. É um catatauzinho, 700 e poucas páginas, mas, cara, muito interessante. Muito interessante. Eu me surpreendi. Ele vai passando por vários exemplos, né? E, claro, né, chega na IA e faz alguns alertas bem persistentes, alguns que é ok, né? Alguns assim né? E alguns que falam, olha, não sei, isso aqui é um chute, né? Eu acho que isso aqui é um chute que eu vou dar, mas eu acho isso. Então, cara, é muito interessante, viu? Recomendo. É um livrinho que surpreendeu, cara. Surpreendeu, sabe? Porque pra confessar, eu ainda tô devendo alguns, né? do mesmo autor. Então, foi engraçado esse pular a fila, mas, cara, encaixou perfeitamente, cara. Eu curti. Muito bacana, viu? Recomendo. Vale a pena. Bacana. Isso aí. E vem cá, já que a gente está falando de Nexus, tempo, e aí, como é que é essa história aí de a gente voltar para o passado? Como é que é isso? Voltar para o passado? Na verdade, assim, né? A gente está falando aí de coisas interessantes, recomendadas. A gente tem um documentário bem legal aí, que assim que eu fiquei sabendo dele, fiquei muito interessado, né? Que fala da história do Christopher Reeve, né? Eu acho que a galera mais recente aí, né, a nova geração não conhece, mas para quem é da nossa geração, tudo bem que o primeiro filme, né, do Superman, aquele clássico do Richard Donner, saiu um pouquinho antes da nossa época. Foi ali, né, no meu caso, assim, foi em 78 que lançou o primeiro filme, né? Mas para quem gosta do Superman, para quem é fã do personagem, assim, e acho que é inegável, né, o fato de que ele parece que, assim, ele nasceu para interpretar esse papel, né, o Christopher Reeve. Ele fez isso em 4 filmes, né, lançados aí entre 78 e finalzinho ali da década de 80. Talvez a gente possa considerar só os 2 primeiros como, de fato, filmes interessantes. O terceiro e principalmente o quarto, né? O quarto é aquele bem sessão da tarde, assim. É radiativo, quase. Mas o primeiro e o segundo, que são uma grande história única, né? Criado pelo Richard Donner. Inclusive, vou deixar uma dica aí para quem ainda não assistiu a versão, né, do Richard Donner do segundo, porque a história, né, do bastidor do filme ele foi contratado para dirigir. E aí ele tinha uma história grande que ele queria contar, ele dividiu em 2 filmes, chegou a filmar várias coisas do segundo filme, só que ele tinha que lançar o primeiro, né, já tinha estourado orçamento e tudo, e aí os executivos pressionaram ele, só que ele teve muito estresse e tal, e aí lançou o primeiro com o nome dele, só que ele foi demitido, não deixaram ele fazer a versão dele do segundo, aí chamaram outro diretor, e aí, assim, o segundo que foi para o cinema não era
o que o Richard Donner tinha pensado. Inclusive chamaram um cara que chama, não sei se é Richard Fletcher, para dirigir o segundo. E aí, só que aí recentemente, alguns anos atrás, já faz um tempinho, o Richard Donner foi convidado para tentar restaurar a versão original dele do Superman 2, né? E, cara, é um filme bem melhor do que a versão que saiu no cinema, para quem não assistiu ainda. Inclusive, eu acho que eu fiz a crítica dele, né, aqui lá no Mexido Digital, nosso blog. Então, cara, super recomendado, né? Mas aqui, esse documentário, lançado agora esse ano, que tá lá na Max, né? Ele já tá lá na Max para quem quiser assistir. Eu acredito que já tá sim, posso até tirar a dúvida, mas acho que já tá. Ele é assim um documentário muito emocionante, né? Que vai contar aí sobre a vida e a carreira, né, do Christopher Reeve, e detalhes assim da vida pessoal dele que eu desconhecia, apesar de ser fã do trabalho dele, principalmente, né, do Superman, com certeza, mas tem outros filmes dele, principalmente tem um romance que ele volta no tempo. Uhum. Cara, é muito bacana esse filme, muito legal mesmo, assim, um romance bem interessante, que eu assistia na sessão da tarde na época, né? Bem bacaninho o romance. Então, assim, para quem quer ver o Christopher Reeve num papel bem diferente do Superman, isso é legal. Ele fez participação especial também, já depois do acidente, né? No Smallville e tal. Só que, então, ele teve essa carreira, atingiu o estrelato, né, máximo, virou uma das estrelas mais bem pagas de Hollywood na época do primeiro Superman. Só que em 1995 ele sofreu um acidente de cavalo, caiu, né, jogando polo. Eu acho que foi jogando polo. Não sei se foi salto, acho que foi salto, né? Não lembro direito, assim. Eu tô confundindo aqui, mas ele fraturou o pescoço, né? E aí ficou tetraplégico. E aí, a partir disso aí, ele virou, assim, um porta-voz, né, das pessoas com lesão na coluna, e lutou por muito tempo, assim, para incentivar, né, tem a fundação, né, do Christopher Reeve e tal, que é da esposa dele também, falecida já também, morreu de câncer um pouco tempo depois dele, mas é bem interessante, porque teve um pouco depois, nos Oscars ali, acho que 97, 90, ele apareceu no Oscar, um pouco tempo depois de ter sofrido acidente, né? Foi um momento muito emocionante. Então, assim, muito legal esse documentário. Aí fala detalhes, assim, da infância complicada dele, que ele tinha uma relação complicada com o pai, né? Aí traz depoimento dos filhos, e de algumas figuras chaves, né, da vida dele. Eu não sabia, mas ele era um grande amigo do Robin Williams. Uhum, sim, os dois eram assim, um em carne, era impressionante. Ele sentiu bastante, né? Sentiu Isso, bastante. nossa, tem uma cena assim muito comovente, né, do Robin Williams no velório do Christopher Reeve e tal. E o Robin Williams faleceu assim também, né, de uma forma um pouco trágica e tudo. Então, e aí o documentário mostra, né, um arquivo inédito de filmagens caseiras, né, e registros pessoais da família, que intercala aí com essa história da carreira dele no cinema, principalmente aí desses filmes do Superman, alguns trabalhos, ele chegou a trabalhar atrás da câmera, né, como diretor, participou de alguns seriados, igual eu falei, chegou a fazer um filme também, depois do acidente, mas ele faleceu logo ali no começo dos anos 2000, né? Uhum. Então, assim, mas, cara, além de muito inspirador, né, é uma oportunidade única, né, para conhecer a pessoa aí por trás da ator que fez a gente acreditar que o homem podia voar. Porque essa é uma marca, né? Porque, cara, você vê que ele foi o... E hoje em dia a gente vive o que vive em termos de filme de super-herói. O que o Superman fez pelos filmes de super-herói, acho que foi o primeiro, né? Tem muita gente que considera o Batman de 89, mas não é verdade. Foi o Superman de 78, né? Porque antes disso, o super-herói era relegado àquelas séries do Batman que apareciam os barulhos das porradas. Tinha um próprio seriado do Superman também que era cômico. Chegou a ter filme também, mas assim, numa qualidade de produção sofrível. Então, assim, nível Chapolin. Esse foi o primeiro filme de super-herói que a gente teve de fato um investimento. A gente teve atores de peso, né? Você tem Marlon Brando no papel do pai dele. Tudo bem, Marlon Brando quase não apareceu. Final, né? Uhum. Já estava no fim de carreira.
mas você tem o Gene Hackman, né, como Lex Luthor, que era um cara que na época era considerado um dos maiores atores, né? Sim, Operação França, né? Então, assim, cara, com certeza foi um marco, né, na história do cinema, e o Christopher Reeve tem um grande papel nisso, né? E foi uma figura, assim, icônica pelo que ele fez fora das câmeras, na vida pessoal, nessa luta, né, nessa ajuda que ele deu aí também para trazer, né, mais os holofotes para esse mundo das pessoas que sofreram alguma lesão e ficaram paralisadas, né? Então, muito bacana o documentário, muito inspirador, muito emocionante. Recomendo demais, viu? Inclusive, uma dica que eu encontrei sem querer é uma sketch do Saturday Night Live com ele sobre a seleção para o ator pro Superman. É engraçado, vale a pena. Olha só. É engraçadinho, vale a pena. É bem, bem legal, bem legal. Por isso que a transição de volta pro passado, porque quem é velho vai entender. Ah, sim. É verdade, mas tá lá mesmo, viu, no Max, o documentário, né? Muito recomendado, viu? Muito recomendado. Vale a pena. E falando em super-herói, mas na verdade não, é porque, né? Existe um personagem nos quadrinhos chamado Canário Negro, que é uma canária, mas enfim, né? Mas não é o que a gente vai falar, que é o filme da Prime Video que eu vou te falar. É a Kate Beckinsale, né? Kate Beckinsale. Isso, Beckinsale. Ela é, né, a nossa eterna, linda, né? Daquele. Ai, gente, como é que era aquela série dos vampiros e os lobos? Buffy. Não. Era Buffy. Não era Buffy. Não, era. Ai, Anjos Cair, não, não sei o que, peraí. Eu sei. Meu Deus do céu. Que dirigia, inclusive, eu acho. Anjos da Noite, não. Assim mesmo. Antes disso, que ela ficava de sobretudo e tudo e tal. Enfim. Anjos da Noite mesmo, é isso mesmo. Então, ela continua linda e tudo e tal, mas, cara, então, dá pena, sabe? Porque pensa num filme genérico, assim, sabe? Ação e espionagem, mas, tipo, sabe, aquele Ana, né, que teve recente e tal, é tipo aquilo, um chupinhado, né? Que já não era um grande filme, né? E, cara, que filminho, sabe, que se arrasta assim, e assim, dá pra ver claramente que é um filme que sonhava em ser o Missão Impossível, sabe? Mesmo porque tem um argumento igualzinho, velho, igualzinho. Eu falei, gente, aí não, né, assim, mas, cara, nossa, cara, os diálogos, algumas interpretações, algumas situações ali, eu falei, gente, dá pra ver que a coisa tá tão engraçada porque eles optam por Praga, né? Porque é mais barato pra filmar, né? E tudo. E, gente do céu, cara, umas paradas que não tem nada a ver, não tem sentido nenhum. Mas tudo bem, né? Você vai levando. E o final, pelo amor de Deus. E sonhando com produção, hein? Continua, não, vai dar bom, gente, vai dar bom. Então, é aquele momento do tipo assim, cara, o Baião também é para evitar você perder seu tempo, né? Assim, exatamente. Então, utilidade pública também. Exatamente. Então, tipo assim, não tem como chegar e falar assim, nossa, cara, eu queria ver uma coisa muito boa hoje. Se você tá com sono, entendeu? Você, eu tava com um pouquinho de insônia, vale a pena. Né? Você vai dormir ou não vai ver o filme e não vai esquecer, vai ficar assim, nossa, que filme ruim. Então, é a nossa cota home video de antigamente, né? Então, cara, é o famoso não recomendo, né? Por mais que a Kate esteja lá, mas ok, né? Assim, não. Para os fãs que querem completar, né, a lista de obras da Kate Beckinsale. Pois é, porque meu irmão
passado era melhor, viu? E falando em passado. Mais uma vez, né? Em algum lugar do passado, igual o filme lá do Christopher Reeve, que eu lembrei o nome. Exatamente. Aí, muito bem. Olha aí. Pois é, a gente tá numa temática aí de falar de filmes antigos com continuação, que tá um filme de 36 anos atrás. Pouco tempo. Pouco tempo, né? Quase nada. E, assim, a gente teve um caso aí mais ou menos recente, né? Parecido, do Top Gun. E, cara, fez a gente engolir nossa língua, né? A gente falava assim, cara, como é que eles vão conseguir fazer a continuação mais de 30 anos depois e tal? E fizeram, e foi um dos melhores filmes do ano, né? Foi. Sucesso estrondoso no cinema. Só que é difícil, o raio não cai, né? Assim, tantas vezes. A galera se animou, eu acho, né? Vamos ver aí continuações de filmes antigos que estão na gaveta, né? E aí vieram aí com Beetlejuice, que é a continuação lá daquele clássico do Tim Burton lá de 1988, que foi o filme que eu diria que levou a carreira do Tim Burton e do próprio Michael Keaton, né, que fez o papel do Beetlejuice no original, para os dois entrarem lá no Batman de 89. O Michael Keaton, assim, apesar de muito protesto dos fãs, quando ele foi revelado que ele seria o Batman, né? Mas eu particularmente gosto muito do Batman dele. Mas vamos voltar aqui pro Beetlejuice. Primeiro, foi um clássico da década de 80, um terror, um comédia, né? Muito original, filme assim com um visual bem original, naquela pegada Tim Burton, né? Mais sombria, mais preto e branco, né? Aquelas coisas bem, e usando, né, de stop motion, mas tudo bem carismático, assim, que se encaixou bem na temática do filme, que é a história, assim, de um casal que morre, e aí eles ficam presos ali na casa deles, assombrando a galera, né? E aí a casa deles é vendida para um pessoal que eles não queriam que morasse lá na casa deles, e aí eles ficam assombrando essa galera, e acontece muita coisa aí engraçada nisso, com um número musical impagável, que até hoje, assim, você assiste, você ri demais. E aí, só que esse aqui, ele não tem o mesmo sucesso lá do Top Gun, essa continuação, né? Não tem a mesma originalidade, né, do primeiro, se apoia demais, né, no antecessor, mas ele ainda se justifica um pouco por conta do roteiro bem divertido. Você tem ótimas atuações aí, você tem um elenco estrelado, né? Você tem Michael Keaton, William Dafoe, Monica Bellucci, aí o Winona Ryder volta, né? Do original, a galera do original quase toda volta. Que foi bem impressionante. Bem impressionante, pois é, né? O Michael Keaton, cara, ele parece que acabou de fazer o primeiro filme, é impressionante, assim, porque como o Beetlejuice usa muita maquiagem e a pegada dele já é bem desleixada, né? Cara, parece que ele acabou de sair do set do primeiro filme e foi pro segundo, assim, sabe? 36 anos depois, impressionante como Michael Keaton, e não só nisso, assim, os trejeitos, a voz, ele voltou, assim, ao papel do Beetlejuice de uma forma impressionante. Então, para quem gostou do primeiro, eu acho que não vai ser tão bom, tão original, igual eu falei, mas ainda vai ser divertido. Tem alguns momentos bem engraçados no filme, principalmente, assim, uma nova sequência musical, né? Que não chega a ser tão boa quanto a do original, mas é bem engraçada também. Então, vale a pena para quem gostou muito. E a comédia é porque eu tinha assistido pedaços do primeiro, e aí para poder ver essa continuação eu fiz questão de assistir o original, né? Falei disso aqui no episódio anterior. E valeu a pena, porque realmente são bem conectadas as histórias, e eles fazem alguns easter eggs, assim, do primeiro filme, né? Então, cara, é um filme divertido, já tá lá na Max também. Foi rápido. Foi rápido, já tá lá na Max, para quem quiser assistir. Então, se você gosta, né, gostou da pegada do primeiro, acho que você vai gostar desse. Então, e ele traz algumas coisas para atualizar na época, né, de agora, né, assim, algumas críticas, assim como o primeiro fez. Esse também faz algumas críticas sociais e culturais interessantes. Nada muito profundo, é lógico, né? Bem levinho, bem só para divertir mesmo e tal. Então, aí a dica, né? Para quem gosta do Beetlejuice, do estilo Tim Burton, tá aí. Então, tá aí, né? É um
até uma oportunidade para muita gente conhecer, né? Também, às vezes. Isso, e aí assiste lá o primeiro, igual eu fiz, né? Isso. Que sobrevive à regra dos 20 anos. Mais. 20 não, 36. 36. É porque o pessoal fala 20 anos mais, né? Assim, 15 anos, né? Entendi. Mas sobrevive. Ainda é um filme que se mantém. Lógico. Então. A questão do stop motion. Sim. Assusta alguns, mas o que é engraçado é que o Tim Burton fez questão de fazer, não sei se foi com stop motion de fato, mas se foi computação gráfica, ele deixou no estilo stop motion nessa continuação, né? Para manter essa coerência, pegada original, a coerência. Então, realmente é bem interessante a escolha. Falando interessante, rapaz, essa série, eu confesso que tá atrasada, eu sei, tudo bem, gente, até virou piada, é uma das que virou piada, mas eu vou te falar, valeu a pena, que esse Ripley, bom, o lançamento foi em 2024, né, então, né, eu estou atrasado, mas nem tanto, né? que é o que? É uma série thriller, né, psicológico, né, que pega um pouco a carona né, da história do Tom Ripley, que é um personagem que ficou famoso no famoso filme, né, Talentoso Ripley, lá de 99, velho. É muito tempo atrás, nossa senhora. Muito tempo mesmo. E, cara, tinha um elenco fabuloso, cara. Tinha o Michael Damon, novinho. Né? O Matt Damon. E isso, a Kate Blanchett. Gwyneth Paltrow, Jude Law. Pois é, e Kate Blanchett também. Pois é, o Philip Seymour também. Blanchett também, é verdade. Filho, eu tô te falando, esse filme aí não economizou não, meu filho. Esse filme aí, e é bem legal, só que eu já tinha esquecido, porque, bom, 1999, né? E aí um amigo meu, não, cara, assiste, que é muito bom, não sei o que. E, cara, eu vou te falar, cara, que filmaço, que série excelente, né? Porque, tá, tudo bem. Primeiro problema, tá, gente? Bom, os atores não são, né? A Netflix não teve dinheiro para contratar tanta gente boa assim, né? Mas assim, é um showzaço do Andrew Scott, né? Que faz o Ripley, né? E eu achei um pouco surpreendente, né? Que a Dakota Fanning faz a Marge, né? Que é engraçado porque a Dakota ela tem ela é bem delicada, né, e tudo. Então, eu ficava assim, pô, mas será que ela vai conseguir desenvolver, né, a segunda parte? Que tem uma segunda parte da história, né? E cara, ela conseguiu. Realmente, de fato, ela me surpreendeu em alguns momentos. Então, rapaz, e essa história de 8 episódios, cara, tem uma coisa que o pessoal já vou falar logo para você superar essa resistência. É em preto e branco, sim, é em preto e branco, a série todinha. Só que, gente, a fotografia é excelente, cara, excelente. É um show à parte, entendeu? A história é assim, só que a história, bom, aí também vai outro aviso, né? Como a série vai falar de um período bem específico dos anos 60, mais ou menos, então o pessoal não tinha tanta pressa. Então a história ela é contada um pouquinho devagar, entendeu? Isso pode irritar algumas pessoas, entendeu? Mas, cara, tem tudo uma cadência, tem a fotografia, tem as nuances, a iluminação, que também, eu vou te falar, cara, a escolha da Itália, cara, é excelente, entendeu? E também casa muito bem essa opção de ser preto e branco. Cara, as paisagens são maravilhosas, sabe? A reconstituição. Então eu acho que, tipo assim, é um show à parte isso, mas a história também é muito boa, cara. É muito boa, sabe? Então,
Eu acho que é uma série que tudo bem, é um investimento, porque afinal de contas são 8 capítulos de 50 e poucos minutos, mas mesmo assim, cara, vale muito a pena, cara. Realmente um amigo meu tava certíssimo, tem umas reviravoltas e tem umas situações assim, tipo assim, como é que ele pensou nisso, entendeu? Mas a série, ela sabe disso, entendeu? Calma, entendeu? Então, vale a pena, vale a pena. Eu acho que, de fato, ela merece lá os 8 pontos lá. Eu acho que 8.1. 8.1 agora, que ela tá lá, realmente vale a pena, gente. Eu tava deixando, assim, é porque eu não gosto muito dessas paradas to crime, essas coisas, eu fico agoniado. É um problema que eu tenho. Então, novela eu fico agoniado, não acontecer tal coisa, entendeu? Então, mas não, cara, essa aí valeu muito a pena. Legal. Aí. E falando em Deus. Falando em valeu a pena, vamos finalmente, cara, finalmente terminei a 4ª temporada do The Chosen, né? Cara, mais uma excelente temporada aí dessa série que é, sem dúvidas, hoje, né, o retrato sobre Jesus Cristo e os apóstolos mais fiel, né, aos textos bíblicos que já foi produzido. E, por falar em produção, fica muito evidente o impacto que o sucesso das temporadas anteriores, tanto que essa 4ª temporada ela estreou nos cinemas, né? Eles colocaram os episódios no cinema agora em 2024, quando saiu. Acho que eu não sei se foram todos os 6 ou se foram só alguns, mas os episódios foram para o cinema, pelo menos os 3 ou 4 primeiros eu acho que foram. E cara, eles melhoraram muito a produção, assim, né? Em termos de orçamento, você tem cenário, efeito visual melhor, muito mais extras nas cenas. E como o evangelho mesmo de Jesus, né, vai escalando, né? Em termos de impacto, questão. A figura pública vai crescendo ali, atraindo mais pessoas, eu acho que fez sentido, né? Porque no começo a série era bem mais intimista, assim, tinha um orçamento baixo, bem mais limitada, mas agora eles já estão, inclusive, com efeitos visuais, assim, de criar mais cidade de fundo, sabe? Paisagens e tal. Então, melhorou demais essa questão da produção. Mas o principal dela não é isso, né? Continua sendo o fato de que ela é muito fiel, né, aos 4 evangelhos, principalmente para quem conhece o evangelho de João, que eu acho que é o que ela pega como baliza de tudo, e os outros ela acrescenta coisas ali que não tem no evangelho de João, né? E consegue acertar em quase todas as licenças poéticas, que não são poucas. Compreensível, porque a gente tem aí principalmente um hiato grande aí na história de Jesus entre infância e vida adulta. A série nem entra tanto nisso, só dá algumas pinceladas ali, mas do dia a dia, né? Mas ela é muito fiel, não só aos textos, mas essas licenças poéticas, elas se embasam muito bem no que era esperado para o tempo. É lógico, com coisa que eu já falei antes, atualizando a linguagem, mas isso acaba potencializando a mensagem dela, né? Porque se ela fosse usar aquela tipo aramaico lá, né, do filme lá do Mel Gibson, aí, tipo assim, já ia ter uma barreira muito grande ali, né? Eu acho que eles foram muito espertos em atualizar a linguagem. Então Jesus faz piadas que só fariam mais sentido hoje em dia, na época atual. Nunca ninguém falaria isso na época lá, 2000 anos atrás, só que eu acho que isso ajuda a transmitir a mensagem de uma forma mais efetiva, né? E aí cria muita expectativa, né, para a próxima temporada, que parece que vai ser a última. Mas por enquanto essa 4ª temporada não está disponível lá no Netflix. Netflix tem as 3 primeiras e essa 4ª está disponível só no aplicativo, né, ou no site lá da produtora, e é grátis, né? Quem quiser, quem baixar o aplicativo e tal, ou entrar lá no site, consegue assistir de graça, mas ainda não está no Netflix. Mas fica a dica aí, quem é fã tem que assistir essa 4ª temporada, muito boa, excelente mesmo. Assim, diz excelente, bom, não é muito o caso do que eu vou falar, né? O que é uma decepção, né? Que é Os Lobos, né? Que tá lá da Apple TV, né? Que tem, né, os cremosos, né? Brad Pitt. Seria, né? Isso, pois é, cara. O Brad e o George Clooney. George Clooney. Pois é, cara. Eu acho que
o George Clooney parece que tá no comercial da Nespresso, né? Assim, já que ele tá assim, né? E o Pitt, ele passou por umas polêmicas aí, né? Sim. Polêmica aí da separação dele com a Jolie. Sim. Uns papos estranhos aí que rolou. Pois é, e é engraçado porque ele foi no meio do controle, no piloto automático, porque deu certo no trem lá, né? Que ele fez o. Trem muito louco, não, enfim, é um do trem, que é recente. E, cara, realmente é bem legal. Aquele filme é bem legal. Esse tanto, né? Porque o que acontece, né? Ele é um. Bom, o que acontece? Tem uma promotora que está num hotel lá e acontece uma coisa e aí ela liga para um cara que fala assim que conhece umas pessoas que são os solucionadores, né? Fazem o seu problema sumir, né? Então, aí no caso era para chegar um só, né? Que era o George Clooney. Só que, por um probleminha, aparece também o Brad Pitt. Aí depois você vai entender por que aconteceu isso, né? E aí eles vão ter que começar a trabalhar juntos, né? O que obviamente é difícil, né? Porque, enfim, é uma profissão que eles, né? Eles não confiam em outras pessoas, né? Enfim. Aí só que, cara, o clima ficou de aquele improviso, sabe? Um pouco salto alto demais, porque a gente é muito cool, etc e tal. E, cara, nossa, tem um que é pra ser o alívio cômico. O menino é muito irritante, meu Deus do céu. E as situações são, tipo assim, sério, tipo tentando imitar o Guy Ritchie, sabe? Mas não consegue, não é nem engraçado nem violento, então, sabe, fica meio, sabe? E aí foi assim, o filme vai desinflando ao longo da projeção, e você chega no filme, tá bom, então, é isso aí, né? Tá bom. Então tem quase uma cena, a última cenas é quase um pós-crédito, e é isso aí, cara. Você olha assim, poxa, gente, sério? Porque, pô, né, não é um filme barato, né? Assim, não são pessoas que você consegue, né, chamar direto, né? Então, foi estranho, cara. Foi mais um exemplo de que, cara, eu acho que a Apple TV tem que abrir o olho, porque, de novo, né, não deu certo. Não deu certo, né? Então, é assim, ok, tá? É tanto que a nota do filme não é muito alta, né? Assim, é 6,5, não é um filme ruim, mas também é vídeo, né? Assim, o que é uma pena. Ou seja, se você tiver com sono, né? Já tem gente que vai ficar satisfeito só olhar os dois galões. Enfim, né? Tá lá os galãs lá, né? Então. Os galões. Galões é ótimo, né? Galões, sim, aparecem galões nos filmes também. Mas, nesse filme também. Mas, enfim, não é o que eu queria dizer. Mas, enfim. Mas eu acho que se a pessoa é fã, né? Assim, sinceramente, eu esperava mais. Eu esperava mais, né? Isso faz parte. E olha que eu vou te falar, eu tenho mais coisa aí para falar da Apple TV em breve. Mas, por enquanto, vamos também numa parada que não foi o que eu esperava. Na verdade, já tá numa ladeira, já tem que acabar mesmo, que é o Cobra Kai, lá no Netflix, né? Assisti a segunda parte a sexta temporada dividida, né, em 3 partes, né, de 5 episódios. Aí tem aí teve os próximos 5. Ao sinal, hein? Pois é. E aí, assim, de fato, como eu falei, né, nos 5 primeiros episódios, essa série já mostra vários sinais de cansaço. Uma série que saiu do nada, ninguém esperava nada dessa série. Começou lá no YouTube Red. Depois o YouTube Red morreu, e que era tipo uma plataforma que o YouTube criou para rivalizar com o Netflix e tudo, mas não foi para frente. E aí o Netflix comprou a série, né, adotou a série,
E aí ela teve 3 primeiras excelentes temporadas, depois já começou a cair, porque não tinha mais gente para trazer dos filmes. E começou muito bem mesmo por conta do respeito aos filmes, né? Assim, eles é uma continuação de fato, assim, muito diferente do que foi feito lá naquele remake lá de Kung Fu. Esse aqui não, essa série os criadores respeitaram muito e tudo, só que não tem mais muito do que tirar, então já tá meio cansado, né? E aí você tem repetição dos clichês, aí você tem um retorno de alguém que já tinha vindo e ido, aí fala de volta de novo. Assim, as coreografias, né, que eu falei, né, dos 5 realmente melhoraram, esse foi um ponto positivo. As coreografias no começo da série eram bem ruinzinhas, mas agora estão bem melhores. Acho que os atores também, né, já pegaram mais o jeito de lutar, então o problema é o que vem entre as lutas, né? Tá cada vez mais forçado, com alguns momentos bem constrangedores, principalmente, né, no núcleo Malhação, que é a galera mais nova. Não sei se é porque eu tô ficando velho mesmo, mas para mim tá muito difícil segurar essa parte do núcleo Malhação. Você tem aí uma trama paralela bem interessante sobre o passado, né, de um personagem fundamental dessa franquia, né? Mas ela foi pouco explorada, assim, e aí eles dão pitadinhas nos 5 primeiros episódios, pintadinhas agora, e tem que torcer, né, para que os últimos 5 eles consigam de fato aproveitar isso que foi feito aí nessa trama paralela sobre o passado, e que o desfecho seja digno, né, do legado da série, porque como eu falei, começou muito bem, reviveu uma galera que estava assim, né, nossa, impressionante como é que pode, assim, fazia muito tempo, né, que eu não vi o Ralph Macchio, principalmente o William Zabka, porque o Ralph Macchio ainda fez alguns papéis, né, depois do Daniel LaRusso, poucos, mas fez alguns. Mas o William Zabka eu não lembro de nada que ele fez, além do Johnny, né? Que era o vilão do primeiro filme. Então, assim, e ele voltou, e voltou engraçado, voltou bem, tirando onda mesmo da idade e do deslocamento temporal da própria série em relação aos filmes. Então, ele, né, a série ele era para ser o grande protagonista da série, mas e é nesses momentos que a série é boa, quando o Johnny é o protagonista, ao meu ver, mas até isso já tá bem forçado, sabe? Bem forçado, então tá na hora de acabar mesmo. Vamos ver se os 5 episódios finais vão terminar bem. Falando nisso, agora que eu lembrei uma coisa. Sabe quem ajudou o Cobra Kai? Sem querer, talvez, né? O Big Bang Theory. Big Bang Theory chamava ele. É verdade. Eu lembrei disso agora. Ele fazia umas participações ali, né, para pagar o aluguel. Isso, exatamente. Eu lembrei disso agora. Pois é, não, e falar em pagar aluguel, né? Pagar aluguel, comida o quê? Lembra o quê? O sabor da vida, entendeu? Olha essa virada aí, né? Que, essa eu engasguei um pouquinho nessa aí, mas beleza. Então, que aí a gente vai falar de um filme de época, né? Um filme de época, e é bom avisar, né? Assim, quem tá de dieta vai sofrer. Porque é um filme que o povo come pra caramba e faz comida pra caramba. Que é uma história de uma parceria entre o Eugene, né? Que é o papel da Juliette Binoche, e o Donin Bolfant, né? Que é o papel do um menino aí que eu não conhecia do cinema francês, né? Eita, Benoît Magimel. Enfim. E aí é um galã lá. E aí, né, qual é que é a história, né? A história é que os dois têm uma parceria, eles fazem jantares, né? Quase um buffet, só que é um buffet exclusivo, né? Que ele gosta de cozinhar para os amigos deles e às vezes eles cozinham para autoridades. E tem gente que vem de longe, né? Para conhecer, porque esse Doninho ele acaba pegando a fama, né? O pessoal chama ele de Napoleão da culinária.
né? Na época, o Napoleão era uma boa, tinha uma boa referência, né? Pois é, não, né? Mas, cara, é um filme muito interessante porque eu acho que ele aproveita e mostra como a culinária como arte, né? E também a relação, né? Da comida com o poder, né? Então você vê, assim, personalidades, políticos comentando, né? E comendo e mandando ver. Então, acho que aqui em Brasília indiretamente, a gente acaba vendo isso um pouco, né? Dependendo do restaurante que você escolhe, você pode ter umas companhias aí com um karma um pouquinho mais pesado, né? Digamos assim, né? Mas isso é bem comum, né? A alta culinária está envolvida com poder. E também tem, eu acho que esse é o grande foco do filme, é o amor que os dois têm, né? Nessa parceria, né? Nessa interação, né? Só que é aquela coisa, né? Assim, porque estamos falando de um filme de época e, obviamente, né? Existe um drama, entendeu? Existe todo um drama. E aí você vai acompanhando, né, o que vai acontecer e tudo, não vou dar spoilers, mas, cara, que filminho bonito, cara, muito bacana, sabe? Realmente eu acho que ele até fala, como é que é? Ele fala uma frase que eu acho que felicidade é você reconhecer o que tem, sabe? Acho que é uma das lições do filme. Cara, muito bonitinho, cara, muito legal, assim, eu curti. É um pouquinho tristinho, porque, né, mantendo aquela tradição francesa, né? De filme francês geralmente parece meio japonês, né? Tem que ter um drama, tem que ter uns negócios assim. Então, mas, cara, muito bonitinho, vale a pena. Lá na Prime Video, cara, muito fofinho. Agora é aquela coisa. Juliette Binoche segue aí Não, agradando. linda. Né? Nossa, linda. Vários Nossa. papéis legais recentes aí dela. Sim, legal. Linda. Linda, impressionante, cara. E já madura, né? Então não é esticada nem nada. Bem, né? Soube envelhecer bem. Exatamente. Diferente da Nicole Kidman. Nossa, cara. Não consegue abrir a perna, né? Com um sorriso. Pois é, nossa, que pena. Mas, enfim, né? Não vamos. né? Enfim, né? Mas ela é impressionante, cara. Ela tanto na atuação quanto na beleza. É impressionante. E falando nisso, parece que a gente vai falar de um problema aí, né? Uma dificuldade. Né? Dificuldade que eu tava para terminar essa série, né? E mais uma bola que não foi tão dentro da Apple TV Plus. A Mulher do Lago, né? Impressionante, assim. Eu comecei a ver essa série, aí me distraí, fui lá, né? Ver o Slow Horses e tal, dei uma volta, aí falei, cara, vou terminar. Muito por alguns detalhes, né? Principalmente a questão das atuações das duas protagonistas, que eu gostei muito, né? A Natalie Portman, que é outra que, ao meu ver, também soube envelhecer bem, assim. E a Moses Ingram, as duas fazem uma dobradinha muito boa nessa série, mas a série em si, ela tem uma pegada Apple TV Plus, realmente, de ser um pouco alternativa, assim. Mas nos momentos que ela tenta usar demais, ela se perde, né? E isso gera um problema sério, porque chega ao ápice, né, no 5º episódio, e eu acho que são 7, se eu não me engano, mas assim, cara, é uma viagem tão grande no 5º episódio que eu acho que muita gente desistiu. E aí talvez isso justifique até as notas baixas da série, né, porque tá com 6 e alguma coisa, 6? 6. DB, tá com 6, então eu acho que muita gente assistiu o 5º episódio e falou assim, não quero mais saber disso não, viajou demais. E até ficou um pouco deslocado do resto dos episódios, sabe? Então, assim, mas como é que é, né? Ela tenta tratar de muitos temas polêmicos, né? Como essa questão do racismo, machismo, abuso, né? E joga isso numa trama, né? De crime e drama, né? Que, como eu falei, se perde, né? Em alguns momentos quando sai muito da caixinha.
né? Você tem aí uma mulher que era uma dona de casa, uma judia, só que ela, tipo assim, tá enfadada de ser apenas uma dona de casa, e ela tinha sonhos de ser repórter e tudo, ela decide largar o marido, tudo, e buscar o sonho, e ela se agarra à história de uma mulher que cruzou com a vida dela, né? Num momento bem específico e que foi, tipo assim, né, assassinada. Aí ela tenta desvendar o que aconteceu e tudo, e aí a série se desenrola dessa forma. Mas, apesar desse problema sério que eu falei lá no 5º episódio, né, a série consegue ter um desfecho que é satisfatório, ao meu ver, e mais uma produção muito caprichada, né, da Apple TV Plus, e, como eu falei já também, ótimas atuações, né, da Portman e da Moses Ingram nos papéis principais. Então, assim, mas fica esse grande porém aí, né, porque não consegue prender o espectador, e aí quando ela pegando um ritmo, ela tem essa caída assim muito grande, e aí eu quase larguei, mas eu falei assim, não, vamos lá, e aí consegui terminar, né, saiu da fila finalmente, mas só recomendo se você gosta muito, né, da Natalie Portman, tava com saudade de ver alguma coisa dela nas telas, ou se você, eu acho que é baseado num livro, então se você lê o livro, tá curioso para saber como é que foi a adaptação e tal, talvez nesse caso valha a pena também. Se não, acho que tem coisa melhor aí para assistir. Não, uma pena, né? Uma pena mesmo. E eu vou te falar, cara, falando em pena, né? Eu peguei esse Black Doves, entendeu? Né? E eu vou te falar, cara, essa foi boa. Eu fiquei assim, cara, tá, vamos lá, né? E eu confesso que eu peguei sem ver que era a Keira Knightley. Keira Knightley. Né? Pois é, e eu falei assim, caraca, né? Piratas do Caribe, que inclusive ela fala que esse filme marcou a carreira dela negativamente. O pessoal falou que ela tinha anorexia na época, né? Foi um negócio sério aí. Foi. Não, ela sofreu bastante, isso aí é bem famoso, né? E, cara, é engraçado porque ela faz o papel da Ellen Webb, né? E aí fizeram uma entrevista que ficou famosa, eu acho que ela foi inteligente, né? Ela falou assim, como é que é esse novo trabalho? Ela falou, olha, é um suspeito de Natal, né? Realmente, né? A série acontece perto do Natal, né? E ela definiu como ridículo, mas legal. né? O que a gente vai falar, né? Sinceridade, né? E qual é a história, né? A história é que esse Black Doves, né? Ela é uma organização de espiões que vendem esses segredos para quem paga mais. E supostamente, né? Essa organização ela tenta manter ela brinca um pouco com o equilíbrio mundial e tudo, então ela tenta equilibrar um pouco a situação, né? Para ela não é uma organização caótica, né? Digamos assim, né? E, cara, eu vou te falar, nos 6 episódios de 50 minutos, tem umas coisas um pouco que podem incomodar algumas pessoas, né? E tem algumas coisas bem interessantes, tem umas coisas legais, sabe? E eu acho que a inspiração, o pessoal definiu bem, eu acho que é bem essa situação. A Netflix ela tá ficando especialista em séries com humor ou jeito britânico, que é meio bobinho, e às vezes fica sério, às vezes fica violento, e às vezes vira cômico, e é romântico. Então, né, assim, a Diplomata meio que encaixa nisso também, enfim. E, bom, e tem umas coisas que são complexas, né? Como, por exemplo, o personagem do Ben, onde é o Ben Whishaw, né? Shaw, né? Que Ben Whishaw, que tem uma atuação que ele faz um matador de aluguel, né, que é o Sam, né, e só que ele só fica pensando no ex-namorado, então, né, algumas pessoas vão ficar um pouco, mas não é nada muito explícito, mas enfim, né, e
E outra coisa também curiosa é que a série, cara, ela fica indo e voltando no passado, né? Assim, nos flashbacks, você fica assim, ai meu Deus, né? Mas não é ruim, entendeu? Assim, é uma série que é estranha, é boba, você fica assim, próximo capítulo. E eu acho que sim, que a nota de 7.3, acho que faz sentido. Ela te enrola, sabe? Aquele aluno. Sabe aquele aluno que enrola? Sabe? Que assim, o bicho somebody love? É um somebody love das histórias, entendeu? É basicamente isso, entendeu? Então você fica assim, cara. E sim, né? Assim, tem a outra participação também da Sarah Lancashire, né? Lancashire. Shire, isso, que faz a Reed, né? Que é a chefona, né? E, cara, ela faz um personagem maravilhoso, cara. Ela tem poucos momentos, sabe? E realmente é bem interessante. E o pior que a série meio que se inspirou em alguns fatos reais, né? Que aconteceram na Inglaterra mesmo, sabe? Então, umas pessoas que se infiltraram no movimento, enfim. Depois a gente deixou o link para a história real, mas é bem curioso, bem curioso. Mas, cara, foi uma boa surpresa. Eu me surpreendi. O final assim, nossa, e aí? E já deixou a deixa para continuação, né? Do 2, eu acho que sim, tá indo bem, então acho que vai conseguir aí emplacar a segunda temporada, na minha opinião, né? Então Netflix tá aí com, assim, digamos, né? Tá na balança, tá bem, né? Surpreendeu. Umas coisas interessantes aí, o Ripley, esse, daí. Surpreendeu, eu vou te falar, né? E falando em surpreender, e aí? Cara, chegamos na segunda temporada, e aí? Falando a real, lá na Apple TV Plus, que é uma série que eu gostei bastante da primeira temporada, uma série cômica desse sitcom mesmo, só que mistura a questão de sitcom com as temáticas de terapia, de luto, né, de relacionamentos e tal. Então, tem algumas coisas de drama ali, umas pitadinhas leves de drama para dar uma aprofundada mesmo. E foi uma mistura interessante na primeira temporada. E ela continua muito leve, né, com ótimos momentos cômicos, que sabe explorar bem, né, essa questão da trama mais dramática. E aí teve um desenrolar interessante aí da morte porque a série começa já com a morte lá de uma mãe, que é a esposa de um terapeuta, né? A mãe de uma adolescente e tal, ela morre, já começa assim a série, então não é spoiler. E aí começa a explorar assim a consequência dessa morte dela, né? Que já tem um tempo, e o pai meio que se perdeu, a filha também, né? Sofreu bastante e tal. E aí nessa temporada eles exploram um pouco do fato em si, então, e a consequência que isso trouxe para todos os envolvidos, né? Isso eu achei legal. A segunda temporada ela dobra na aposta da diversidade, né? Que a primeira já fez, e essa daí ela dobra na aposta. E eu acho que faz isso de uma maneira respeitosa, eu acho, mas que talvez não agrade os mais tradicionais aí, que não gostam desse tipo de abordagem, enfim. Mas eu achei que foi feito de uma maneira respeitosa. Ao meu ver, assim, o grande destaque da série é a surpreendente entrega aí, né, do rabugento Harrison Ford, que eu nunca imaginaria que estaria num papel desse, numa série dessa. E, né, por incrível que pareça, ele está aí muito à vontade, convencendo, né, do papel de terapeuta das antigas, em casa, né, porque ele é muito, assim, ele já tem esse ar bem rabugento, então mas ele tem um time de comédia muito bom, tira sarro da questão da idade, né, então é surpreendente mesmo ver ele assim, tão à vontade e tão se entregando, porque ele já estava assim, né? Os filmes dele, ele estava assim, quase cochilando na hora de filmar as cenas, porque é impressionante. Mas assim, esse não, uma entrega impressionante, então achei bem legal. Aí você tem o Jason Segel, né, que faz o papel desse cara que perdeu a esposa. Ele é um que se esforça muito, né? Ele é daquele. Como eu conheci How I Met My Wife, né?
How I Met Your Mother. Sim. Isso, How I Met Your Mother. E estourou lá naquela época daquela série. E até é engraçado que na segunda temporada tem a participação de outra pessoa daquela série, que eu não vou revelar para não dar spoiler, mas outra pessoa daquela série aparece aqui no finalzinho dessa temporada. E ele segue se esforçando muito, né? Mas ele não tem a mesma naturalidade, né, de um Harrison Ford. Então, em alguns momentos, o humor dele às vezes soa um pouco forçado. Mas ele continua muito engraçado, então ainda vale a pena. Então, cara, a série é isso, é bem levinho, 20 e poucos minutos, aí 10 episódios, então bem fácil de assistir, bom para dar uma relaxada, umas risadinhas e tal, e não chega num nível, né, de outras séries cômicas, de sitcom assim, mas das mais recentes aí, né, que eu assisti, é uma das mais divertidinhas, viu? Então, fica a dica, né, se você já tem Apple TV Plus e tal, fica a dica aí pra pegar a segunda temporada. Porque nesses tempos, né, cara, vale a pena, ainda mais, né, eu sei que são perfis bem diferentes, né, mas na ausência do Ted Lasso, pelo menos por enquanto, né. Não, e é engraçado que eles tentaram mesmo ter uma pegada um pouco Ted Lasso essa série, porque o Ted Lasso também faz a questão do drama, né? Faz. Tem uma coisa ali da questão, né, ataque de pânico dele e tal, essas coisas. Então, lidar com o passado, assim, lidar com perdas. Então, eles tentaram, não tem o mesmo sucesso do Ted Lasso, mas eles também no Ted Lasso tratam essa questão, né, de temas um pouco mais sobre diversidade, temas polêmicos também. Então, a série tem bem essa pegada aí mesmo. Mas não obteve o mesmo sucesso do Ted Lasso, com certeza. Com certeza. E, cara, falando em sucesso, mano, era uma dívida que eu tinha. E olha que esse aí é mega sapatinho verde no sistema de streaming dos sapatinhos verdes. Isso que eu ia falar, assim, os amantes da sétima arte, como diria o saudoso, e também o choque de cultura. Cara, então, esse filme é interessante, porque como você estava falando do MUBI, né, realmente é bem sapatinho verde, né, e até que é bom, porque quer ou não, né, gente, a gente tá numa certa saturação de alguns, né, a qualidade de algumas produções e tudo, e às vezes a gente fica assim, vamos voltar um pouquinho no passado para ver. E só que a MUBI, ela também tem essa dualidade, né? Ela pega lançamentos de cinema, né? E filmes que, poxa, né, são jovens clássicos, né? E, cara, eu tinha visto essa recomendação lá no Xadrez Verbal, né? E o pessoal falou, não, é um filme muito interessante que o nome do filme é Os Colonos, né? E, cara, que filmaço. Cara, primeiro porque ele tem um jeitão, até a música, um enquadramento bem western, né, sabe? E só que é no Chile, né? Então, cara, assim, são paisagens lindas, assim, e retrata mais ou menos 1840, mais ou menos, né? Então, o Chile tinha 100 anos, né? Assim, menos de 100 anos, na verdade. Então, cara, é uma história tão interessante, porque ele fala basicamente sobre a expansão do Chile, né? Para o sul, só que no sentido de pacificação, né? Ou seja, no sentido de extermínio, né? Dos povos originários. É tipo a questão do Velho Oeste lá, né? Nos Estados Unidos. Exatamente, cara, que história sinistra, velho. Que você começa com um tenente, né? Bom, depois vocês vão entender por quê. Britânico, né? E ele é empregado de um coronel, tipo um coronel, né? Coronel no sentido de alguém que ganhou poder e está expandindo suas terras, né? E ele chega e fala, olha, eu tô tendo problema, as minhas ovelhas estão sumindo, porque ele estava criando ovelhas, literalmente, né? E ele estava fazendo umas cercas gigantescas, assim,
né? Assim, para um certo país aí da América Latina também, né? Enfim. E aí os caras estão troca ovelha por boi, se vocês vão entender. E aí ele tava reclamando, pô, esses índios aí estão matando minhas ovelhas, assim não dá. Então alguém vai ter que resolver isso. E aí, né, bota esse inglês, e é engraçado, depois vocês vão entender o inglês. E aí, cara, ele começa a caçar índios, né? E meu irmão, e ele escolhe justamente um mestiço para ser um dos companheiros dele. E o coronel acaba passando para. Como ele tinha muita confiança no Bill, que era um texano, sabe? Então fica essa relação já bizarra entre o inglês, o texano e o texano odiando andar junto com o mestiço, né? Que é um índio. E meu irmão, que a dinâmica, o que vai acontecendo, cara. A paisagem maravilhosa, a fotografia também muito boa, e a história. A nota não tá muito alta, não, né? 6 e pouquinho só. É uma pena, porque eu achei injusto, porque, cara, é uma história 6.9, né? Cara, é um filmaço, sabe? Eu acho que, claro, né? Tá dentro desse. Não teria chance no Oscar, não? Cara, sinceramente, eu acho que pela denúncia, pela história, eu acho que deveria, sabe? Eu acho que. E também. E as atuações, cara. Meu Deus, o cara que faz o Alexander McLean, que é o inglês, né? O Mark Stanley, cara, manda muito bem. Agora, o Camilo como é que é? Arancibia. Cara, esse cara que faz o segundo, que é o mestiço, né? Como o filme fala, cara, que atuação, cara. Assim, o olhar, o cara. Mas também tem uma questão que esse tipo de temática é um pouco polêmica, né? Politicamente complicada. Então, assim, é difícil isso aí agradar, né? Assim, boa parte da população, com certeza, sabe? Exatamente. Então, eu acho que, assim, se você pegar essa parte, esse recorte, e é uma história pesada, sabe? É uma história pesada. É adulto, é um filme adulto, mas, cara, eu diria que é um filmaço, sabe? Até para você conhecer uma outra realidade. E eu volto a falar, cara, que realmente, assim, eu me surpreendi. Foi um. Não, na verdade, a parte mais engraçada é que ele chegou a ser indicado para alguns prêmios, né? E como o melhor filme no Chile e tudo, né? Então o pessoal teve uma avaliação boa, sabe? Só que a nota, enfim, né? Acho que muita gente. Mas é porque não é o tipo de filme muito popular mesmo. Exatamente. Então, cara, vale muito a pena, cara. Eu recomendaria, só que já se prepara, sabe? Já. O negócio é forte. O negócio é um filminho pesadinho, né? Mas, bom, eu acho que a gente aqui terminou a parte dos ingredientes, né? Principais aí do Baião. Isso aí. Isso. E a gente vai para um bônus, que é o Game Awards, né? Assim, que a gente vai falar rapidinho. É coisa rápida. A gente vai falar bem rápido, né? Sobre o Game Awards. Sim. E. Inclusive, vamos datar o episódio aí. Foi ontem a cerimônia, né? Exatamente. E comece com suas impressões, Michael, por favor. Essa vez eu não assisti o show, eu escolhi mesmo não assistir, porque ele começa tarde, começou aqui umas 10 da noite pra gente, e se estende demais, é tipo o Oscar, né? E eu acho que eles têm que começar a fazer o mesmo processo que o Oscar fez, de dar uma enxugada, porque é diferente, né? No Oscar você não fica vendo trailer de filme, mas no Game Awards você vê. Então, tem muito trailer de novos jogos que vão vir e tal, e ainda tem as premiações, o cara botou a apresentação das músicas. Então, o Jeff lá, ele quis, né, fazer como um Oscar dos jogos, e de fato, eu acho que em termos de, principalmente show business, assim, né, de qualidade de produção da premiação em si, tal, eu acho que ele conseguiu
não tem um carisma longe disso, né, do Oscar. E também, assim, muito polêmica as escolhas. Eu achei que nesse ano eu gostei muito mais dos trailers do que das premiações em si. As próprias indicações já foram muito polêmicas, porque você teve lá na categoria de melhores jogos, né, algumas indicações questionadas, principalmente da expansão do Elden Ring, né, o Shadow of the Erd Tree, que foi nomeada para jogo do ano, uma expansão, então assim, vai entender, a galera questionou, e de fato eu concordo, não dá para você comprar só a expansão e jogar, você precisa do jogo original, então, apesar de ser uma expansão que é maior do que muito jogo, né, mas eu acho que deveria ter uma categoria específica, né, e aí você teve também, assim, uma demonstração ali clara da crise atual da indústria dos jogos, que é, assim, a crise dos jogos que estão ficando muito caros de se fazer, demoram muito tempo, e aí os jogos que estão mais chamando a atenção, mais agradando ao público, são os jogos pequenos, são jogos que são obras de paixão do cara, que às vezes uma pessoa faz, duas, três, e lógico, dura muito tempo por conta disso, não pela produção em si, né, não são aqueles jogos que são centenas, milhares de pessoas fazendo, então, e a indústria está discutindo muito isso, né, dos jogos, porque você tá chegando a um ponto assim que tá insustentável, gastando, sei lá, contando com marketing 400, 500 milhões de dólares para fazer um jogo, assim, é uma coisa absurda. E aí se o jogo desse não vende o esperado já no primeiro mês, a galera já é demitida, o estúdio já acaba, aconteceu isso aí, né, com COD recentemente lá da Sony. Foi. Eles tentaram fazer um novo Fortnite aí, né, e se deram mal. Não, assim, das tentativas, né, de novos Fortnite não teve quase nada. E assim, você teve também, né, alguns outros jogos aí. Uma coisa que eu achei muito irônica, né, o Prince of Persia novo lá que eles lançaram, que é roguelike, né? Metroidvania, mais ou menos, né? Ele é tipo um Metroid, aquele estilo. Acho que mais Metroid até. Bem estilo Castlevania também. Foi super bem recebido na crítica e tal, só que, segundo a Ubisoft, não teve o mesmo desempenho, e aí foi premiado, né? E a galera foi desbandada do estúdio que fez o jogo, então um jogo premiado, bem recebido, mas só porque não vendeu o que esperavam, rápido, ou seja, não esperaram nem assim passar a premiação para ver se ia ganhar, para ver se ia aumentar as vendas, então recebeu a premiação lá, então assim, a indústria precisa se rever. Mas em termos das revelações, eu gostei muito do trailer do Witcher, apesar de ser só CG, né, praticamente, apesar de dizer que ser ali na engine do jogo, belíssimo inclusive, né, que deve estar rodando umas 50, 90. Mas é mais ali cutscenes, né, não tem gameplay. E eu achei interessante a revelação do próximo jogo também da Naughty Dog, né, que é a do The Last of Us, né, do Uncharted, que é uma pegada sci-fi lá, Intergalactic, né? Achei interessante. Assim, muito product placement, né? Muita merchan, o trailer inteiro, assim, cheio de merchan, o trailer. Mas achei interessante. E eles não terem escolhido ir pro Last of Us Parte 3, né? Se é que vai ter agora. Apesar de que quem jogou o 2, eu acho que tem um desfecho bacana ali. Realmente não tem necessidade se não quiserem continuar. Então, assim, eu acho que é essas. E também a revelação lá do Elden Ring cooperativo que eles vão lançar, né? Uma versão multiplayer aí, mais voltada, assim, para rush, né? Modo, assim, de você ter um tempo para cumprir determinados desafios, né? Aquele jogo, assim. Então, eu achei interessante, uma parada bem inovadora, né, na série Souls, isso. Vamos ver como é que vai ser aí. E você, Jeff? Quais são as suas... Pois é, impressões, eu achei que uma coisa que eu acho que se destaca é o prêmio principal, né, assim, o jogo do ano, né, e pro Astrobot, né. Então, né, como o pessoal estava falando, assim, eu acho que isso pode ser um sintoma de um problema, né? Não que o jogo não seja divertido, não é isso. Só que é uma excelente plataforma, né? Eu não joguei ainda, não joguei. Isso. Mas ele é interessante porque é um jogo curto, tem
11 horas, mais ou menos, o How Long to Beat geralmente fala isso, né, 11 horas. Bom, existe toda uma discussão sobre o que é um jogo bom, se tem que ser longo, se tem, enfim, que tem né, como conta a história, como o exemplo que você acabou de dar do The Last of Us, né, principalmente o 2, né, e talvez um dos motivos que o pessoal joga o 3 é porque tá chegando a segunda temporada, né, na HBO, né? Então, não sei se pode ter a ver ou não, né? Enfim, vai saber. Mas, cara, eu acho que, por um lado, sabe, alguns indicados, você olha assim, gente, temos um problema, porque, assim, tirando como você estava falando, cara, muitos não são do tipo assim, caramba, eu preciso comprar esse jogo, sabe? Eu acho que a gente está realmente chegando numa saturação, né? Assim, eu acho que talvez do modelo, né? Talvez o pessoal tem questionado muito sobre esse modelo da Steam, que a quantidade de jogos que aparecem é absurda, então a chance de um jogo se destacar é muito difícil, ainda mais sendo indie. Muita gente reclamou de ausência de alguns jogos indies na premiação, né, e tal. Você teve na lista de melhores, né, pelo menos 2 ali que podem ser considerados, principalmente o Belatio, um jogo de baralho de carta que roda em qualquer celular. Isso, exatamente. Então, tipo assim, muita gente, inclusive, falou, mas existem jogos de carta mais interessantes, né? Como um amigo meu falou. Cara, não sei, porque eu não sou muito... Mas a galera que fala que é viciante, é um jogo assim, para quem... Mas só que a galera americana gosta muito de poker. Então, assim, você tem que gostar de poker para gostar desse jogo, realmente, porque ele é baseado em um poker, né? Sim, entendi. Legal, eu não sabia. Então, cara, sei lá, né? Eu acho que numa uma indústria que é engraçada, porque ela é famosa por ser uma das grandes concorrentes de atenção, né? Como o pessoal fala, né? Então é curioso, essa indústria que é bilionária está engasgando, né? E por que está engasgando, né? Assim, então agora já não dá mais só para culpar a pandemia, como o pessoal falava, né? Sim. Então isso é um alerta. Mas eu acho que foi basicamente isso, né? E também vale lembrar, cara, eu lembrei muito disso. Que eu não sei se você lembra, muitos, e um cara especificamente da indústria, que as pessoas vão lembrar, falava, não, a indústria de jogos está entrando em colapso porque as produções estão muito caras, logo a gente tem que aumentar o preço dos jogos. Então, e aí você vê o que aconteceu, né? Então, aí fica essa, né, tanto que a promoção na Steam foi bem mais ou menos, né? Assim, mas, enfim, né? Os jogos subiram muito de preço. Demais. Mas, então, vamos caminhando aqui agora pro final, né? O petisco para final. Vamos tentar fazer uns petiscos mais leves dessa vez, que a gente teve aí uma dica que eu achei bem válida, né? Que o nosso petisco estava pesando, às vezes a gente já fazendo uma pré-análise de algumas coisas. Vamos tentar só listar, né? O que tá por vir aí. Então, vamos fazer um rapidinho, né? Os petiscos aí para a próxima. Vamos lá. Michael, quais são os seus petiscos, rapaz? Então, tô com aquele filme novo aí na minha lista aqui, é o Aqui Mesmo, que é o filme novo lá do Tom Hanks, né? Parceria aí do Tom Hanks, Robert Zemeckis e a Robin Wright, que fizeram lá o Forrest Gump, né? Tá indo, assim, uma recepção meio polêmica, vamos ver. O Senna, do Netflix, comecei a ver ainda, bem legal, cara, vamos ver aí. Blitz, outro filme aí na Apple TV Plus, comecei, mas não terminei. Difamação lá na Apple TV Plus, uma minissérie também, Cate Blanchett, Interminável. O Dragon Ball Daima, lá no Netflix, tô assistindo. Que inclusive não tá só no Netflix, tá? Tá em outras plataformas também, tá acho que na Max, não sei se tá no Prime, mas eu achei curioso isso. O Arrested Development, tô
terminando, tá quase no final aí, já tô na parte que foi feita pro Netflix, então tá bem no finalzinho, parte mais recente, né? E para finalizar, tô iniciando minha jornada aí no Black Myth Wukong, presente seu, muito obrigado. Vou tentar jogar aí nas férias, mas por enquanto tô bem só no iniciozinho mesmo, então vamos novidades em breve. E seus petiscos, Jeff? Então a gente vai fazer um pequeno tour nos Power Banks, porque aconteceram umas coisas, e até foi um presente de um dos ouvintes, e aí eu queria comentar alguns detalhes, né, principalmente porque, né, vai que estão chegando as chuvas de março, né, então sempre tem uma utilidade. Tem um Asteroid City que eu ainda deixei porque eu ainda tenho aquela esperança, o simpatizante também, o Menino e a Garça, porque cara, eu tenho uma grande esperança sobre esse filme, pode ser que eu né? O Under the Bridge, cara, é uma série de suspense, é raro eu fazer, então eu ainda não larguei, né? E o Suzame, vamos ver, mas por enquanto eu acho que seria basicamente isso aí que tá no radar, né? E eu acho que é isso então, Michael. Então chegamos. Muito bem, chegamos aí ao final de mais um episódio e de mais uma temporada, né? É verdade, a gente agora a gente vai chegar aquelas férias, né? A gente tem, né? Vamos ter aí umas férias de verão aí, um recesso. Isso. Acho que, né, é justo. Justíssimo. Né? A gente ralou bastante aí, então. E a gente deve voltar aí, né? Quem sabe, depois do carnaval. Exatamente. Ou como talvez tudo aqui antes. no Brasil, tudo se paralisa aí até o carnaval. Ou de repente antes. Vai saber. Sabe. Ou será que a gente nem volta? Tchan, tchan, tchan. Não, pô, mas aí a gente vai acabar no 66? Aí não. Tem que acabar pelo menos no 69. Ixi, polêmica. Não. Polêmica. Ih, rapaz, então, a gente. Vamos ver. Vamos ver. Então, como a gente sempre fala, quem tiver alguma sugestão, como essa do Petiscos e tudo, a gente tá, né, aceitando tanto no canal no YouTube, né, lá no blog, tem um e-mail, né, do mexidigital@gmail.com, e a gente esse é um projetinho do Mexido Digital, né, é um projeto paralelo, a gente faz com muito carinho, né, e também estamos em várias plataformas, estamos no YouTube, estamos no podcasts, no Spotify, né, Amazon podcasts, então a gente fica, né, esse trabalhinho aí de formiguinha, né, então quem puder ter alguma ideia, alguma coisa aí que a gente puder ajudar. Coisa das sugestões que a gente falou. Tem alguma sugestão de conteúdo, de coisa que a gente quer que fale? Dá aí nos comentários que se tiver alguma sugestão a gente tenta colocar na fila. Exatamente. Eu acho que é isso então, Michael. Então temos um episódio aí. Valeu. Boas festas. Obrigadão. Feliz ano novo e a gente se vê ano que vem, se Deus quiser. Exatamente. A todos nós aí, né? Vamos que vamos, né? Vamos nessa. Opa, abração. Falou!